E meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam extremamente bem, desfrutando da paz que excede todo o entendimento. Nesse vídeo eu quero te dizer que existem coisas que vão nascer na sua vida para te trazer alívio, mas talvez essas mesmas coisas também precisem morrer para te trazer uma cura definitiva. Se você ficou curioso por esse tema, eu te provoco a ficar aqui até o final desse vídeo. Se você ainda não me conhece, eu sou Glaucio Cardoso e nesse canal a gente só fala de assuntos cristãos. E eu tento fazer isso sempre com muita base bíblica e de uma forma diferente. Se você gostar desse conteúdo, ao final eu te convido a ficar por aqui. E você faz isso clicando aqui embaixo nesse botãozinho chamado inscreva-se. E ao fazer isso, você também pode ativar as notificações clicando no sininho. Assim você não vai perder nenhum desses conteúdos que Deus tem colocado no meu coração para transbordar sobre a sua vida. Sem mais delongas, já deu tempo de você fazer todas essas ações de engajamento. Vamos ao tema do vídeo. Em primeira mão, eu queria te pedir para que você abrisse a sua palavra aí, a sua Bíblia, se você tiver ela em mãos. Caso você não esteja, se você estiver aí no teu transporte público, em algum lugar que você não tenha a Bíblia em fácil acesso, eu vou ler aqui e vai aparecer na tela para você aí, para você acompanhar comigo, tá bom? O livro de Jonas, capítulo 4, a partir do versículo 6. Livro de Jonas, capítulo 4, a partir do versículo 6. E a palavra de Deus vai dizer assim: O Senhor Deus fez crescer ali uma planta, que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas, e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus mandou uma lagarta. Ela comeu todo o talo da planta que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou a morte. Para mim, é melhor morrer que viver desse modo, disse ele. A gente vai ler até aqui, depois eu volto no texto para a gente ler uma segunda parte aqui que também é muito importante para essa mensagem. Bom, eu quero te chamar a atenção para esse texto, não para aquilo que geralmente a gente é chamado a atenção no livro de Jonas, que é ele sendo engolido pela baleia, que eu acho que é uma das maiores e piores consequências que ele poderia ter passado em face da sua rebeldia, O livro de Jonas, de um modo geral, ele nos ensina sobre isso, Ele nos ensina sobre a rebeldia, sobre como que nós resistimos o nosso coração em relação à vontade de Deus e quais as consequências que isso pode trazer para nós, Então o livro de Jonas, ele está ali servindo de exemplo para mostrar para a gente que nós não podemos frustrar os planos de Deus. Independente de para onde nós corramos ou para onde nós fujamos, os planos de Deus sempre vão prevalecer. A gente tem que sempre entender que a soberania de Deus, ela vai ser sempre maior. A gente sabe que existe a vontade permissiva, que é aquilo que Deus permite, mas a vontade soberana, ela sempre prevalece. O livro de Jó, ele traz um respaldo muito importante para isso aqui que eu tô falando para vocês, que é lá em Jó 42, versículo 2, que vai dizer: eu bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aí você vai perguntar assim: tá, Glaucio, então quer dizer que as nossas ações não impactam na realidade daquilo que Deus prometeu para nós? Bom, aí eu acho que depende. Eu também não prego uma visão completamente determinista sobre a vontade soberana de Deus. Eu acho que sim, Deus nos deu um livre-arbítrio, e aqui eu vou colocar entre aspas, porque eu acho que é muito mais uma livre agência do que um livre-arbítrio. A vontade soberana de Deus, ela sempre vai prevalecer. Aquilo que é estabelecido por Deus em relação ao avanço do seu reino, em relação aos planos eternos que ele tem para a humanidade, isso vai se cumprir. Não adianta, não tem jeito. Não importa para onde nós corramos para tentar fugir dessa vontade, Deus sempre vai nos achar e vai arrumar um jeito de tecer a história para nos trazer de volta ao plano original, para que a vontade soberana dele se cumpra. Mas sim, eu acho que tem ações que podem ter consequências que atrapalham as promessas pessoais de Deus para a nossa vida. Eu acho sim que tem coisas que nós podemos fazer para atrapalhar, eu vou colocar entre muitas aspas aqui, eu acho que atrapalhar não é a melhor palavra, eu vou usar a palavra atrasar aquilo que Deus tem estabelecido sobre nós, E eu sei que existe um ditado popular no crentez aí, que muita gente fala que é: quem tem promessa de Deus não morre, E eu desacredito muito disso, porque eu encaro que isso não é bíblico. A gente vai ver na própria história de Moisés. Moisés tinha uma promessa de Deus de que ele acessaria, de que ele entraria na terra prometida, na terra que emanava leite e mel. Mas por conta de uma desobediência de Moisés, ele acaba não vendo essa promessa se cumprir. Ele vê a terra prometida ao longe, mas ele não entra, ele não pisa, ele não acessa. E como essa promessa não era algo que ia impactar na história eterna, no avanço do reino de Deus, Deus não teve problema nenhum de trazer como consequência sobre a vida de Moisés o não cumprimento da promessa. O que fez com que Moisés não entrasse na terra prometida não foi a infidelidade de Deus, foi a infidelidade de Moisés para com a palavra que ele havia recebido de Deus. Ou seja, ele desobedeceu e, por consequência, ele teve um impacto na sua vida pessoal. Mas isso não afetou em momento nenhum a soberania de Deus, aquilo que Deus tinha como plano para a eternidade. Moisés não entrou, mas o seu sucessor entrou. Josué e Caleb acessaram a terra prometida e deram continuidade à história que Deus estava escrevendo, e hoje nós estamos aqui. A história de Deus continua sendo escrita sem fugir nenhuma linha do plano que ele tinha traçado.
Então é assim que eu penso sobre a soberania de Deus. Voltando agora, fechando essa aspas, voltando para a história de Jonas, a gente vai ver que a história de Jonas é uma história que nos ensina sobre isso, sobre as consequências da nossa desobediência. Mas o que me chamou muita atenção nesse texto foi justamente o último capítulo do livro de Jonas, aqui no versículo 4 que a gente acabou de ler. Por quê? Vai dizer que Jonas chegou num determinado lugar, ele enfim resolveu obedecer à vontade de Deus depois de ser cuspido do ventre do peixe. Ele foi lá, estabeleceu um juízo sobre o povo de Nínive, um juízo que vinha da parte do Senhor, e imediatamente a palavra vai dizer que esse povo se arrependeu, cara. Eles estabeleceram um jejum de 3 dias, onde até os animais estavam impedidos de comer, se vestiram com roupas de saco e se assentaram sobre cinzas. Foi um arrependimento profundo, aquele povo experimentou um avivamento. Isso despertou em Jonas uma ira. A gente vai aprender na palavra, historicamente falando, que provavelmente o povo de Nínive foi responsável pela morte da família de Jonas. Então ele tinha uma questão pessoal que o impedia de querer que esse avivamento e esse arrependimento acontecesse. Ele queria que o juízo de Deus se cumprisse sobre aquele povo. Porque o coração duro de Jonas, o coração humano de Jonas, como o nosso coração, que não é compassivo e nem misericordioso, queria ver uma justiça própria sendo estabelecida sobre aquele povo. Queria ver fogo descer do céu como desceu em Sodoma e Gomorra. Mas aconteceu o oposto. Aconteceu o que Jonas temia. O povo se arrependeu. Então Jonas fica longe, esperando para ver o que aconteceria com aquela cidade. Enquanto ele tá ali, ele tá resmungando, ele tá murmurando, ele tá dizendo para Deus, meu Deus, que sol, ó céus, ó vida. Ele tava ali, naquele processo. E ele ainda tinha uma pontinha de esperança que Deus fosse mudar de ideia pela uma segunda vez, Porque Deus já tinha mudado de ideia, Deus já tinha se arrependido em relação ao arrependimento do povo, E eu acho isso muito bonito do caráter de Deus, cara? Porque a palavra de Deus vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas Deus sim, ele pode mudar de ideia, desde que essa ideia não mude o caráter dele. O caráter dele é um caráter misericordioso, então Deus sempre pode mudar de ideia se isso for por conta de misericórdia, se isso for por conta de compassividade. Então o caráter dele está extremamente alinhado com aquilo que ele está fazendo. Nas vezes em que ele volta atrás de uma decisão que ele já havia estabelecido, geralmente vai ser por uma questão de misericórdia ou por uma questão de juízo, E ambos estão dentro do caráter de Deus, o caráter que a gente conhece através da palavra. Mas Jonas estava ali, cara. Jonas estava esperançoso que o juízo ainda ia se cumprir. Então Deus vai levar Jonas a um outro processo didático. Ele vai fazer crescer uma planta sobre Jonas e o texto vai dizer que essa planta vai trazer alívio ao desconforto. Cara, vamos dar um pouco de atenção para essa palavra, alívio ao desconforto. Cara, quando eu parei para olhar, eu já tinha lido esse texto algumas vezes, mas foi a primeira vez que esse texto me chamou a atenção para esse ponto. Porque alívio geralmente é uma coisa momentânea. Alívio não é uma cura permanente. Por exemplo, se você está com um machucado, Você caiu e se ralou. Você vai ali e passa um remedinho. O que esse remédio vai fazer? Ele vai curar de imediato? Não, ele vai curar ao longo do tempo. Mas de imediato, o que ele vai fazer por você? Ele vai te dar um alívio. E alívio é algo momentâneo. Em algum outro momento, esse machucado vai voltar a doer e você vai ter que usar aquele remédio novamente. Ou seja, o alívio é algo eficiente para o momento, mas eficaz é só a cura completa. É só quando aquele machucado de fato cicatriza e você não sente mais dor. Então o que Deus fez por Jonas com essa planta foi trazer um alívio momentâneo para aquele problema de Jonas. Jonas, além de estar passando por uma angústia, por uma tristeza, por um momento de resistência, que até certo ponto a gente consegue até entender como seres humanos nos colocando no lugar de Jonas, ele também estava exposto a uma situação climática muito adversa. Então Deus é um Deus misericordioso e compassivo, não só com os ninivitas, mas também com Jonas. Deus, eu acredito de verdade que ele se colocava no lugar de Jonas. Ele queria de fato curar Jonas daquela situação, para que Jonas conseguisse entender, enxergar com os olhos de Deus aquela situação, que ele visse por um outro prisma. Mas eu também acredito que Deus entendesse o que estava se passando no coração de Jonas, sabe? A sensação de que a justiça não estava sendo feita pelo fato de que aquela nação era uma nação extremamente cruel. A palavra vai dizer isso. Era um povo que estava completamente perdido. E nós, como seres humanos, cara, a gente não consegue entender a misericórdia de Deus. A gente, infelizmente, fomos corrompidos pelo pecado. A gente não consegue ter o coração que Deus tem. Nós não conseguimos ser completamente a sua imagem e semelhança. É por isso que Deus está o tempo inteiro trabalhando em nós, trabalhando no nosso coração e trazendo questões didáticas como essa da planta que ele usou para treinar, para tratar e para curar Jonas. Então ele trouxe isso como um alívio momentâneo para Jonas, ou seja, como se fosse um metiolate, não um metiolate antigo, mas um metiolate dos dias modernos, aquele que não arde mais. Ele só traz alívio ao machucado. Então foi como se Deus estivesse colocando esse bálsamo ali, que trouxe um alívio momentâneo àquela dor de Jonas, aquela situação climática adversa, fazendo com que aquela planta crescesse sobre ele e trouxesse sombra, trouxesse calmaria, trouxesse um pouco de paz para a mente de Jonas. Só que vai dizer que no outro dia aquela planta morre. Jonas
acorda com um vento quente batendo na sua cabeça, provavelmente ele devia estar se queimando todo, né? Devia estar numa situação bem complicada, lembrando que aqueles lugares lá do Oriente Médio são lugares desérticos, né? De condições climáticas extremas, ou seja, de dia é muito calor e à noite é muito frio, então se você não tem uma sombra para se abrigar, se você não tem água fresca para beber, a situação fica bem complicada pro seu lado. Então eu consigo imaginar o que Jonas estava passando naquela situação, não era só beicinho, não era só mimo, não era só bubu dadá de Jonas, né? Jonas realmente devia estar passando por uma situação bem complicada naquele contexto, embora eu acredito também que Jonas poderia ter ficado na cidade se ele não fosse tão orgulhoso, né? Mas ele preferiu sair de lá porque ele ainda esperava que Deus fosse estabelecer o juízo sobre a cidade. Mas onde eu quero chegar com essa história, cara, é que Deus mata essa planta para trazer uma lição para Jonas. E ele vai dizer para Jonas o seguinte, assim que ele mata a planta, Jonas fala assim, cara, por que eu tô passando por isso? Né? Era melhor que eu morresse. E é a segunda vez que Jonas fala isso, né? Ele fala isso em rebeldia. E, cara, eu não sei você, mas eu já falei isso algumas vezes pra Deus, né? Em situações bem extremas, assim, de dores, em que eu não tava entendendo, né? Os processos em que Deus tava me levando, que Deus tava tentando me ensinar, onde a vida se tornou muito dolorosa, onde a vida se tornou muito difícil. E eu acredito que você do outro lado já deve ter passado por isso. Já tiveram momentos também em que eu pensei dessa forma, sabe? Eu nunca pensei em tirar a minha própria vida, é claro que não. Porque eu também não posso pecar contra Deus dessa forma, né? Foi Ele que me deu a vida, então só Ele tem o direito de tirá-la. Mas algumas vezes eu já pedi para que Ele tirasse, né? Eu acredito, assim, sendo muito sincero e vulnerável aqui com vocês, que você talvez já tenha feito isso em algum momento. Mas é óbvio que isso é só birra, né? É só infantilidade da nossa parte, infantilidade espiritual. A gente ainda não está completamente amadurecido em Deus para entender os planos e os propósitos daquilo que Ele permite na nossa vida. E com Jonas não foi diferente. Não foi só Jonas que pediu por isso, Elias também pediu por isso. Né? E a gente tem outros heróis da fé que passaram por situações adversas complicadíssimas e que também questionaram a Deus o porquê que estavam passando por aquilo, né? Nem todos murmuraram, né? Como foi o caso de Jó. Jó apenas se lamentou, mas outros pediram para que a sua vida fosse tirada, como um ato de resistência à vontade de Deus. É como se você dissesse assim, o Senhor não se preocupa, o Senhor não se importa, eu não sei nem pra que eu tô aqui, pra que eu nasci? Só pra sofrer? Então me tira dessa vida, me tira dessa existência, sabe? É como se a gente realmente estivesse dizendo pra Deus que Ele não sabe o que é melhor pra nós. É como se a gente estivesse dizendo pra Deus que a vontade dele não é boa, não é perfeita e não é agradável. Então, Jonas ele entra nesse lugar também, e Deus pergunta pra ele, Jonas, você acha que é proporcional isso que você tá fazendo? Porque, cara, você não plantou essa planta, você não cuidou dela, ela nasceu num dia e morreu no outro, foi eu que fiz ela nascer e foi eu que tirei a vida. Olha o que Deus está falando para Jonas, cara. Sou eu quem dou a vida e sou eu quem decide quem morre. Não é você, Jonas. Não é a sua justiça própria que vai estabelecer se a cidade de Nínive merece morrer ou se ela merece viver. Eu sou o parâmetro da justiça, porque é através de mim que a moralidade existe. É através dos meus mandamentos, é através dos meus preceitos, é através da minha lei santa e separada que tudo acontece do jeito que tem que acontecer. Então, o que Deus está ensinando para Jonas aqui é exatamente isso. É sobre a justiça, mas muito além da justiça. É da onde a justiça surge. A justiça surge de Deus. Sabe? A justiça é oriunda de Deus. Sem Deus, nós não teríamos parâmetros para a justiça, parâmetros para a moralidade. Se Deus não existisse, irmãos, nós estaríamos entregues aos nossos próprios prazeres, aos nossos próprios quereres, às nossas próprias vontades. Nós nem saberíamos o que é o certo e o que é o errado. Com a existência de Deus, conosco tendo parâmetros para saber o que é certo e o que é errado, a gente já faz besteira. Imagina se a gente não tivesse parâmetro de nada. Se você parar para pensar até as leis do direito, as leis do Código Penal, as leis civis que regem a sociedade, que regem o mundo, elas são todas oriundas da palavra. Todas oriundas dos 10 mandamentos, elas se derivam. Você pode falar assim, mas tem essa lei específica, tem essa lei específica, mas se você for analisar na raiz, da onde ela se origina, da onde ela se deriva, você vai ver que ela vai vir lá dos 10 mandamentos, vai vir dos preceitos. Por que a gente não mata? Porque a palavra está dizendo não matarás. Por que roubar é errado? Porque a palavra está dizendo não roubarás. Por que a gente não deve cobiçar o que é do outro? Porque a palavra está dizendo não cobiçarás. A gente não teria parâmetro para nada disso se a palavra não nos desse. Então o que Deus está estabelecendo para Jonas aqui é exatamente isso. Jonas, quem é você para decidir quem vive e quem morre? Sou eu quem faço nascer e sou eu quem faço morrer. Sou eu quem dou a vida e sou eu quem tiro a vida. Então da mesma forma que eu fiz essa planta crescer num dia para te trazer um alívio momentâneo, eu estou fazendo ela morrer para que eu possa te curar dessa falta de misericórdia. Então, queridos, aquilo que eu falei no início para você, que talvez tem coisas na sua vida que tenha nascido para te trazer um alívio momentâneo, talvez essas mesmas coisas ou coisas diferentes vão precisar morrer para te trazer cura. E cura não é só um processo eficiente, ou seja, um processo
placebo, um processo que vai passar, não cura, é algo eficaz. É algo que tem o seu fim em si mesmo. É algo que vai resolver o problema. É isso que Deus quer para nós, Ele quer resolver o problema. Ele não quer ficar trazendo alívios para o nosso desconforto. Eu acho engraçado que a palavra usa esse termo. Trouxe um alívio para o desconforto de Jonas. E quantos de nós queremos viver de alívios de desconforto? Quantos de nós vivemos anestesiados de alívio em alívio? Todo dia a gente quer um alívio diferente. E os nossos alívios, às vezes, é a internet, trazendo bombas e mais bombas e mais bombas de dopamina para o nosso cérebro, para que a gente seja anestesiado das realidades da vida. Sabe, às vezes o nosso alívio está na bebida, está nas drogas, está na prostituição. A gente fica buscando formas de sair da realidade, de fugir da vida real, daquilo que Deus quer tratar dentro de nós. Ei, mas Deus está te dizendo através desse vídeo, querido, eu não quero que você fique vivendo de alívio em alívio. Eu quero que você se cure. E às vezes, para que você seja curado, algo vai precisar morrer. Por mais importante que esse algo seja para você, precisa morrer para que eu te ensine. Para que você entenda que sou eu quem dou, mas sou eu quem tiro. E é interessante que eu estou pensando aqui agora em como que a história de Jonas faz muito paralelo com a história de Jó. Eu já usei Jó aqui como exemplo em vários momentos, numa palavra sobre Jonas. Mas Jó capítulo 1 vai dizer aquele texto tão emblemático que Jonas usa quando ele perde tudo. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A diferença entre Jó e Jonas é que Jó entendeu algo sobre Deus que Jonas ainda não tinha entendido. Que é Deus quem dá e é Ele quem tira. Ele pode fazer todas as coisas. O parâmetro de justiça vem dele. Ele é o frame para tudo. Se você quer saber o que é certo e o que é errado, é para Ele que você deve olhar. Você deve buscar na palavra, você deve buscar no caráter de Deus, quem Ele é. E é a partir disso que a gente entende como que devemos viver a vida de uma forma melhor. E o texto de Jonas vai terminar com essa lição. Deus finaliza o livro de Jonas com essa lição, passando essa lição de moral em Jonas. Então eu acredito de verdade que Jonas deve ter sido curado a partir dessa perspectiva que Deus o ensinou. Jonas, quem é você? E ele traça um paralelo entre essa planta que nasceu e morreu e o povo de Nínive. Ele diz, você consegue ter misericórdia de uma planta que você não plantou, que nasceu num dia e morreu no outro, mas você não consegue ter a misericórdia de todo um povo que não consegue distinguir entre a mão esquerda e a mão direita. O que Deus está dizendo para Jonas é basicamente aquilo que Jesus declarou na cruz. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. É isso que ele está dizendo para Jonas. Ei, eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem porque agem assim. Irmãos, o pecado ele tem um domínio sobre nós absurdo. Graças a Cristo, nós hoje temos a escolha de não sermos mais cativos ao pecado. Sabe, Cristo conquistou isso para nós naquela cruz, porque antes nós estávamos presos, nós não tínhamos o que fazer. Nós estávamos condenados a uma vida eterna, afastados de Deus. Hoje nós ainda temos a escolha de quebrar esses grilhões, quebrar essas cadeias, arrebentar com essas correntes do pecado e viver uma vida contrária, de experimentar uma metanoia, de ir para uma direção diferente. Mas ainda assim nós sofremos o impacto do pecado nas nossas vidas todo dia. Ei, se você é cristão e está aí do outro lado, não importa o quão santo você tem de ser, irmãos. Todos os dias nós temos que lutar contra o pecado, todos os dias. Todos os dias o pecado bate na nossa porta. Tem uma música do Thales que todo dia o pecado vem e me chama. Cara, todo dia, enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos ter que lutar contra o pecado. Nós vamos ter que lutar contra as influências de Satanás. Ele está o tempo todo soprando coisas nos nossos ouvidos. Ele está o tempo todo colocando situações adversas na nossa frente para fazer a gente cair. E eu acho interessantíssimo assim, porque Jesus, quando ele vem a essa terra, tem um texto que vai dizer que ele chega num lugar e ele fica extremamente triste, sabe? Ele fica extremamente impelido de compaixão. Essa é a palavra, ele fica impelido de compaixão. Porque ele vê que as pessoas estão angustiadas, elas estão perdidas, elas estão como ovelhas sem pastor. Essa é a palavra que o texto usa. Elas estão como ovelhas sem pastor. Ou seja, elas não sabem para onde ir, elas não sabem o que fazer. E por muitas vezes, irmãos, esses somos nós. A gente não sabe o que fazer, a gente não sabe para onde ir. A gente não sabe que escolha tomar, a gente não sabe qual é a resposta certa, qual é a decisão. A gente não sabe se sobe ou se desce, se vai ou se fica, se entra ou se sai. A gente simplesmente não sabe. E a gente só encontra respostas para essas coisas em Deus, porque Ele é o parâmetro de tudo. Então o que eu quero te trazer com esse texto, e finalizo ele por aqui, porque provavelmente já deve estar ficando bastante longo, que eu falei bastante coisa, até mais do que já estava no texto, é que Deus, ele
é um Deus misericordioso e compassivo, mas não só com você, querido. Ele é misericordioso e compassivo também com seus inimigos. Ele é misericordioso e compassivo também com aquelas pessoas que te afrontam, também com aquelas pessoas que te fizeram mal. E é por isso que Jesus, no Novo Testamento, ele traz esse caráter de Deus de forma muito mais clara para nós, quando ele diz, cara, perdoe os seus inimigos. Porque perdoar os seus amigos é muito fácil. É muito fácil perdoar quem você ama. Agora, perdoar quem você odeia, isso sim é diferente. É o que a palavra diz sobre amontoar brasas vivas sobre a cabeça das pessoas, sobre a cabeça dos seus inimigos. Os seus inimigos estão esperando que você revide o mal que eles fazem para você. Mas quando você revide o mal com o bem, ei, queridos, a palavra vai dizer, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Sejam filhos de Deus, seja como Cristo. Sabe, é isso que esse texto quer trazer pra gente, cara, e ele é tão simbólico, ele tem tantas camadas, tantas texturas, tantas coisas que a gente poderia trabalhar e ficar aqui talvez horas. Quem sabe um dia a gente não faça uma live aí só com o texto de Jonas, porque tem muita coisa que a gente pode aprender sobre essa palavra de Jonas, sobre esses 4 capítulos. Mas hoje eu quero me ater só a isso aqui, sabe? Sobre você não se apegar com os alívios momentâneos da vida, sobre as pequenas coisas que Deus às vezes vai colocar no seu caminho para te dar um alívio, para te dar um renovo. Sabe, para ser como um bálsamo sobre o seu machucado, um remédio que vai te dar um respiro, que vai te trazer um alívio momentâneo, mas Deus não quer que você se apegue nisso, Ele quer te curar na raiz, Ele quer te dar uma solução definitiva, e essa solução definitiva às vezes vai requerer que coisas morram, vai requerer que o seu ego morra, a sua prepotência morra, a sua altivez morra, a sua autossuficiência morra, vai querer que você pare de se levantar e se agache mais, se ajoelhe mais, se submeta mais. A palavra vai dizer em 1 Pedro, humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão do Senhor, e no tempo certo Ele vos exaltará. Não é você que se exalta, é Ele quem te exalta, mas para você ser exaltado, você tem que se humilhar primeiro. Para você subir, você tem que descer. Para você ser o primeiro, você tem que ser o último. O reino de Deus é invertido, ele é diferente. Ele está do avesso, irmão. E é isso que Deus está querendo ensinar para a gente aqui, através da palavra de Jonas. É um texto que fala sobre as consequências da nossa desobediência, mas também fala sobre misericórdia, fala sobre juízo, fala sobre o parâmetro da moralidade, de onde vem a moralidade. Quem é o único que pode tomar decisões justas, além de Deus? Quem somos nós para estabelecer justiça própria, para dizer quem merece e quem não merece, para dizer quem é mau e quem é bom? Não somos nada. Somos tão pecadores quanto todas essas pessoas. E Jonas, como um profeta, como uma boca de Deus na terra, tinha que aprender isso. Ele tinha que aprender sobre misericórdia. E Deus levou a ele a todo esse processo. Talvez ele esteja levando a mim e a você também esse processo para que nós aprendamos sobre misericórdia, sobre juízo, sobre parâmetros de moralidade, sobre as consequências da nossa desobediência, da nossa resistência. E eu espero de verdade que esse vídeo tenha falado com você. Eu espero de verdade que você entenda que Deus ele pode sim trazer coisas para aliviar a sua dor, mas às vezes essas coisas que estão aliviando a sua dor por um tempo, elas vão ter que morrer para que algo definitivo nasça, uma cura definitiva seja feita aí dentro do seu coração, dentro da sua mente, e que você possa experimentar uma transformação verdadeira, sabe? Uma coisa que não vai mais te afetar, uma ferida onde você passa a mão e ela está cicatrizada, ela não gera mais dor. Então é isso que Deus quer fazer conosco. Espero que essa palavra tenha te edificado. Eu vou ficando por aqui. E, enfim, eu quero te pedir todas aquelas ações de engajamento aí que eu sempre te peço, porque através disso a gente vai ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante não só para você, mas também para outras pessoas. Nós vamos alcançar mais corações, mais vidas através desse conteúdo e pregar o Evangelho de Jesus Cristo, né? Porque essa foi a grande comissão que Ele deixou para nós aqui na Terra. Ide por toda parte e preguem o Evangelho. Mas é isso. Eu espero que Ele te abençoe muito, que essa palavra encontre raiz e terra fértil no seu coração. Fique com Jesus. Não se esqueçam que Ele é o centro. E até o próximo. Tchau, tchau.